Muito boa noite, seja bem-vindo ao Fala Cabo Verde desta sexta-feira, 20 de outubro. Vamos aos destaques de hoje. Orçamento do Estado para 2024 dedica 3,4 milhões de contos para o setor da proteção e inclusão social. Presidente do Conselho Superior da Magistratura Judicial pede aumento do número de magistrados e oficiais de diligência para melhorar o nível de performance dos tribunais. Instalação do Centro Nacional de Mediação de Arbitragem, prevista para o primeiro trimestre de 2024, é um dos eixos da redução das pendências processuais, explica o governo. Na Ilha do Fogo, vários jovens indiciados do crime de agressão sexual de criança e furtos. Empresa de telecomunicações alvo de um ciberataque e ato criminoso gera perturbações nos vários serviços. Bombas atingiram um posto militar de Shelom, no norte de Israel, na fronteira com Líbano. E tempestade Aline faz estragos em Portugal e mais de 1.200 ocorrências foram registradas em todo o país. Instituto do Arquivo Nacional de Cabo Verde avança com o processo da digitalização documental. Uma informação para conferir mais à frente neste jornal. Orçamento de Estado para o próximo ano dedica 3,4 milhões de contos para o setor da proteção e inclusão social, montante esse que representa um aumento de 400 mil contos em relação ao ano anterior, conforme anunciou o Ministro da Família, Inclusão e Desenvolvimento Social. A maior parte dos 3,4 milhões de contos vai para o setor da proteção social, que tem uma despesa de cerca de 2 milhões de contos e cerca de 27 mil pensionistas do regime não contributivo, de acordo com o Ministro da Família, Inclusão e Desenvolvimento Social. O orçamento para 2024 para a área da inclusão social vai ser de cerca de 3,4 milhões de contos. É um aumento em relação ao ano passado, que andou por volta de 3 milhões, este ano está na volta de 3,4 milhões de contos. Nós, com esses 3,4 milhões de contos, vamos fazer uma política, consolidar as políticas sociais que temos neste momento. Por um lado, vamos aumentar o rendimento social de inclusão de cerca de 2.300 famílias beneficiárias para cerca de 9.200 famílias beneficiárias. Vamos aumentar mais 522 pensões do regime não contributivo. Revelou também que 700 mil contos é destinada para o rendimento social de inclusão, o que vai permitir o aumento de números de beneficiários, passando de 2.300 famílias para 9.200 e um crescimento de 522 pensões do regime não contributivo. Anunciou também outras prioridades para o próximo ano. Falando em termos de eletricidade e água, iremos continuar com a política da tarifa social de eletricidade e água. Nós tínhamos uma bonificação à volta de 30% no ano passado. Este ano, aliás, aumentamos para 50% e vai manter os 50% no próximo ano. Reduzimos o IVA de 15% para 8%, o que nos vai permitir que o acesso à eletricidade e à água seja mais fácil e mais barata. Em termos da materialização das estratégias de erradicação da pobreza extrema, avançou que o programa Fundo Mais tem estado a financiar tudo aquilo que são as medidas, programas, projetos para a erradicação da pobreza extrema. Dentro da estratégia da erradicação da pobreza, explicou que o programa vai permitir aumentar o número de beneficiários de rendimento social de inclusão, do transporte escolar, isenção da taxa moderadora de saúde, isenção das propinas e programas de habitação social.
A taxa de penetração do serviço de acesso à internet situa-se em torno de 90 acessos por 100 habitantes no final do segundo trimestre de 2023. Os dados constam do relatório de indicadores estatísticos do mercado das comunicações eletrónicas publicado pela ARME. O documento indica igualmente que, no final do mês de junho de 2023, o serviço de telefonia fixa registrou um aumento de 2% em relação ao primeiro trimestre de 2023. O relatório de indicadores estatísticos do mercado das comunicações eletrónicas referentes ao primeiro semestre de 2023 indica que, no final do mês de junho de 2023, o serviço de telefonia fixa contava com 57.244 assinantes, correspondendo a uma taxa de penetração de 10 acessos por 100 habitantes, o que representa um aumento de 2% em relação ao primeiro trimestre de 2023. Já no que diz respeito ao segundo trimestre de 2022, nota-se uma diminuição de 1%. No que concerne ao serviço da internet, no segundo trimestre de 2023, o número total de assinaturas do serviço de acesso à internet foi de 517.602. Deste modo, a taxa de penetração do serviço de acesso à internet situou-se em torno de 90 acessos por 100 habitantes no final do segundo trimestre de 2023, o que representa uma variação de menos 1,52 pontos percentuais e 8,02 pontos percentuais em relação ao primeiro trimestre de 2023 e segundo trimestre de 2022, respectivamente. No capítulo dos serviços de redes móveis, o número total de cartões SIM ativos no mercado em Cabo Verde em junho de 2023 foi de 566.766, o que representa uma diminuição de 2,3% e 2,6% em relação ao primeiro trimestre de 2023 e ao período homólogo em 2022, respectivamente. A taxa de penetração nesse período foi de 98%. Os cabo-verdianos podem ver seus processos serem resolvidos com mais rapidez graças à instalação do Centro Nacional de Mediação de Arbitragem, prevista para o primeiro trimestre do próximo ano, enquadrado no Plano Nacional de Redução das Pendências Processuais. Os processos nos tribunais podem ser resolvidos com mais celeridade com a instalação do Centro Nacional de Mediação de Arbitragem, prevista para o primeiro trimestre do próximo ano. O anúncio é da Ministra da Justiça durante a Conferência Internacional sobre a Arbitragem de Investimentos como instrumento de proteção do investimento estrangeiro, um olhar sobre a arbitragem em Cabo Verde e na CEDEAO. Na formação de árbitros e mediadores, sempre no sentido de aliviar os tribunais e trabalhar no sentido da construção de uma cultura de arbitragem em que as partes assumam claramente a resolução dos seus litígios por vias extrajudiciais. Já é tempo de trabalhar com mais afinco na literacia jurídica para que as pessoas possam compreender as vantagens da arbitragem e da mediação, remata a Ministra da Justiça. E para que possamos desafogar os nossos tribunais sem pôr em causa aquilo que eu diria que são as boas decisões que são saídas no âmbito daquilo que é a arbitragem ou da própria mediação. Portanto, vamos todos, operadores judiciários, trabalhar para que possamos implementar verdadeiramente esses mecanismos. Portanto, sustentando no livro intitulado Construindo o Direito Internacional de Investimentos, o advogado e árbitro internacional Hélio Sanches aponta algumas críticas dirigidas ao Tribunal Internacional. Os tribunais muitas vezes aplicam de forma muito exagerada as suas sentenças sobre
favorecendo de forma clara os países, os investidores. E outros mesmos consideram que o direito internacional, nesta matéria, é um instrumento do capitalismo. A arbitragem internacional de investimentos é um modo alternativo de resolução de conflitos sobre investimento entre o investidor nacional do Estado parte de um tratado bilateral de investimentos designado BITE e o Estado que acolhe o investimento. Para melhorar o nível de performance dos tribunais em Cabo Verde, o presidente do Conselho Superior da Magistratura Judicial defendeu a necessidade de se aumentar o número de magistrados e oficiais de diligência. Bernardino Delgado fez estas afirmações à imprensa no final da audição parlamentar da Comissão Especializada em Assuntos Constitucionais, Direitos Humanos, Segurança e Reforma do Estado, no âmbito do debate sobre a situação da justiça em Cabo Verde. Durante a audição foi apresentado à Comissão, como avançou Bernardino Delgado, o nível de performance dos tribunais em relação ao último ano, o número de magistrados, de oficiais da Justiça, considerando neste sentido que o balanço é positivo, tendo em conta que conseguiu-se resolver mais da metade dos processos que foram tramitados nos tribunais. Entretanto, defendeu a necessidade de se apostar nos recursos humanos com o aumento dos magistrados judiciais. A nível dos recursos humanos, de facto, precisamos apostar. Precisamos apostar no aumento do número de magistrados, como eu também frisei em termos de rácio. Cabo Verde tem um rácio de 12,6 magistrados por 100 mil habitantes, quando a mediana, portanto, a nível mundial é 23, a mediana europeia é 19 juízes por cada 100 mil habitantes e a mediana de Portugal são, portanto, 18 juízes por cada 100 mil habitantes. Isto demonstra que estamos longe daquilo que é a mediana europeia, a mediana global, e precisamos, pelo menos, se não atingir, portanto, esse rácio, aproximar e recrutar mais magistrados, ter mais magistrados ao dispor do sistema judicial, alocar mais oficiais de diligência também, que têm estado a reduzir ano após ano. Defendeu ainda a necessidade da atualização salarial dos magistrados judiciais, visando motivar a classe no desempenho das funções, cujo último aumento aconteceu em 1997. O Instituto do Arquivo Nacional de Cabo Verde prevê disponibilizar documentações no digital no horizonte de um ano. O presidente do referido instituto avançou que o processo, com vista a facilitar o acesso às documentações em qualquer parte do mundo, já está em curso. O Instituto do Arquivo Nacional de Cabo Verde está no processo de disponibilizar os 8.000 metros lineares de documentos no digital. O presidente do referido instituto fez estas declarações na cerimónia de abertura do Seminário Nacional sobre Arquivo e História, que visa proporcionar o conhecimento mútuo da investigação em História e em Arquivística. Já estamos a entrar no digital, portanto, e hoje vamos ter a apresentação de parte dessa plataforma, em que as pessoas poderão perceber como é que funciona essa plataforma. De facto, não é fácil de se aceder, mas a apresentação que será feita hoje permite as pessoas terem noção e conhecerem a forma de interagir com a plataforma e acederem à informação em qualquer parte do mundo, conseguirem, com a chance de um clique, entrar no site do arquivo e na plataforma e consultar a documentação que já está disponibilizada. Obviamente não está tudo digitalizado, é um processo contínuo, longo, mas já começamos e portanto, estamos a querer que no horizonte de um ano temos uma boa quantidade de documentação disponibilizada. Permitirá partilhar convosco também o projeto de resgate já está na sua fase final. Portanto, essa documentação será trazida para Cabo Verde e será disponibilizada nessa plataforma. Relativo à plataforma digital denominada Difusão e Acesso à Informação, que visa facilitar o acesso às documentações, o mesmo avançou que, por ser um processo lento e demoroso, que requer cuidado para evitar a deteriorização dos documentos, prevê ser concluída num horizonte de 5 a 6 anos.
Estamos a falar de documentação muito sensível, alguns em estados muito difíceis, sensíveis, precisam ser, primeiro, fazer um trabalho de restauro, de organizar essa documentação. A outra parte precisa ser tratada também para ser depois digitalizar. E isso leva o seu tempo, é um trabalho muito lento. Nós estamos agora a tratar os dois maiores fundos que nós temos, que é a Secretaria, desculpe, na Secretaria, é a repartição Tribunal da Praia e o Tribunal de Ribeira Grande. Então, estes dois grandes fundos estão a ser digitalizados, o projeto de 3 anos, já estamos a 1 ano de execução desse projeto, assim concluindo isso vamos dar início aos outros, mas como já disse, um trabalho muito lento, muito moroso, são documentos muito sensíveis que requerem um tratamento um bocado cuidado para evitar a deterioração dessa documentação. Mas estamos em crer, no horizonte de 5, 6 anos podemos ter concluída a documentação que nós temos aqui. Já no próximo dia 26 do corrente mês, o Instituto do Arquivo Nacional de Cabo Verde vai proceder à apresentação da plataforma digital, bem como da candidatura da documentação relativo à escravatura. O primeiro-ministro Ulisses Correia Silva defendeu que o português já devia ser língua de trabalho nas Nações Unidas, considerando que se trata de um grande desafio que todos os países lusófonos devem vencer. Em declarações à margem do encontro de escritores de língua portuguesa, o chefe do governo considerou que é o tempo de fazer com que os custos de implementação não sejam um obstáculo à língua portuguesa na comunidade das nações. Eu creio que um dia chegaremos lá, porque as justificações têm sido sempre financeiras, econômicas, mas já de se ultrapassar, disse, admitindo que se trata de um grande debate e um grande desafio. Ulisses Correia Silva lembrou o repto que foi lançado no discurso do presidente brasileiro Luiz Inácio Lula da Silva na Assembleia Geral da ONU em setembro último, referindo que é uma ambição justa porque há milhões de falantes com muita diversidade. Questionado sobre o papel da comunidade dos países de língua portuguesa neste objetivo, o primeiro-ministro considerou que, como representante dos diferentes países lusófonos, a organização também deve fazer esta luta conjunta. Na sessão de abertura do encontro de escritores, que tem como tema nesta edição a língua portuguesa, expressão de liberdade, democracia e desenvolvimento municipal, o presidente do Instituto Internacional de Língua Portuguesa, João Neves, referiu que a criação literária contribui para que o português ganhe significado. O gestor da Agência Reguladora do Ensino Superior em Cabo Verde instigou as universidades do país e outros africanos da comunidade dos países de língua portuguesa a trabalharem para estar no ranking mundial. José Dias fez as considerações à imprensa como orador do painel Avaliação da Qualidade, Internacionalização e Investigação, enquadrado no primeiro Congresso Internacional de Ciência, Inovação e Desenvolvimento na Lusofonia. O também coordenador do projeto Estudo Ares CPLP lembrou que dos países da comunidade em África, Moçambique é o único que se encontra no ranking mundial. Segundo o mesmo, é preciso que as universidades trabalhem dentro das suas estruturas a questão da pesquisa e, sobretudo, terem a investigação como algo essencial para o desenvolvimento de qualquer que seja o país. Por outro lado, segundo a mesma fonte, as universidades devem envolver-se mais no projeto de criação da Agência de Apoio à Investigação, uma proposta que explicou está a ser trabalhada a nível do país e que foi desenvolvida com uma cooperação internacional. Se tudo isso for feito nessa perspectiva, defendeu o gestor, o país ganha, as universidades se envolvem e ganham, e os alunos, que são os mais interessados, podem ter uma formação de excelência, sublinhou. José Dias realçou ainda que o projeto da Ares CPLP também tem uma abrangência que vai trabalhar questões relacionadas com as estratégias para garantir a qualidade. A diretora do Gabinete do Desenvolvimento Institucional do Grupo Lusófona, Maria de Lourdes Teixeira, por seu lado, falou sobre a necessidade de se refundar o ensino superior na comunidade lusófona para chegar aos empregadores e corresponder às expectativas dos jovens e conseguir qualidade nas universidades. A questão, segundo a mesma fonte, representa um grande desafio, tendo o financiamento como debilidade.
O primeiro Congresso de Ciências, Inovação e Desenvolvimento na Lusofonia decorre até esta sexta-feira 20 no Mindelo e no final deverá resultar numa declaração do Mindelo com as conclusões e recomendações. Saímos agora para um curto intervalo e já a seguir voltamos com outras notícias nacionais. Renovados votos de muito boa noite. Cabo Verde tem como prioridade encontrar financiamentos a custos atrativos para implementar projetos estratégicos na produção de energias renováveis, segundo afirmações feitas pelo Ministro da Indústria, Comércio e Energia numa mesa ministerial a decorrer em Abu Dhabi, nos Emirados Árabes Unidos. Alexandre Monteiro, segundo informações do seu ministério, encontra-se nos Emirados Árabes Unidos a participar do 8º Fórum Mundial de Investimento das Nações Unidas, a decorrer de 16 a 20 de outubro, com foco na mobilização de investimentos para a ação climática, a energia limpa, os cuidados de saúde, a segurança alimentar e outras necessidades de desenvolvimento. O governante cabo-verdiano, refere à mesma fonte, falou ainda sobre a experiência de investimento de Cabo Verde na transição energética, os desafios e as prioridades, tendo apontado o reforço do desenvolvimento institucional, melhoria da regulamentação e aplicação de mecanismos para atenuar os riscos como prioridades para a criação de ecossistemas favoráveis para atrair o investimento privado na produção de energias renováveis e serviços associados. No evento em que mais de 7.000 partes interessadas de 160 países participam e com foco para revitalizar o fluxo de investimento global em setores críticos, espera-se mobilizar investimentos para a ação climática, a energia limpa, os cuidados de saúde, a segurança alimentar e outras necessidades de desenvolvimento. No setor de baixas emissões de carbono, é esperado que os participantes no fórum cheguem a acordo sobre ações para impulsionar os investimentos em energias limpas nos países em desenvolvimento que enfrentam um déficit de investimento de 2,2 bilhões de dólares anuais para a transição para as energias com baixas emissões de carbono, de acordo com o Relatório de Investimento Mundial 2023. Os resultados dos debates servirão de contributo para a 8ª Conferência das Nações Unidas sobre as alterações climáticas agendadas para finais de novembro e dezembro no Uruguai. Cabo Verde vai participar na 147ª Assembleia Geral da União Interparlamentar a acontecer em Luanda, Angola. Uma participação a ser representada pelo presidente da Assembleia Nacional, que estará de visita oficial àquele país. Angola irá acolher de 23 a 27 de outubro a 147ª Assembleia Geral da União Interparlamentar, sendo o primeiro país africano a acolher um evento dessa envergadura. Ação parlamentar para paz, justiça e instituições fortes e eficazes é um dos pontos da participação de Cabo Verde nessa Assembleia, a ter lugar em Luanda. Serão discutidos temas que têm a ver com a mulher, a juventude e os direitos das crianças. Em relação à mulher e à juventude, é sobretudo no que tem a ver com a participação política continuada da mulher e dos jovens na política. Por outro lado, teremos encontros bilaterais com o objetivo de incrementar, aprofundar a diplomacia parlamentar. Nós vamos ter um encontro já com o Presidente da Assembleia da República de Portugal, vamos ter um encontro com o Presidente da Assembleia Nacional do Senegal
vamos ter um encontro com a Presidente da Assembleia Nacional de São Tomé e Príncipe. Esses 3 encontros são para nós aprofundarmos mais a relação que nós temos de cooperação e de amizade entre os nossos parlamentos. De entre vários pontos na agenda da sua visita oficial, o Presidente da Assembleia Nacional irá manter um encontro com o seu homólogo da Alemanha com vista à retoma da cooperação com aquele país. Como sabem, nós temos um protocolo de entendimento com a Alemanha de há anos, mas que nos últimos anos tem sido um pouco desacelerado. E nós queremos retomar, relançar essa cooperação com a Alemanha, que é um país muito importante para Cabo Verde, por ser um país forte na União Europeia e que apoiou Cabo Verde na parceria especial com a União Europeia. Teremos também um encontro do grupo dos CIDs, portanto, os pequenos Estados insulares em desenvolvimento. Nós queremos, a nível da UIP, criar também um grupo desses Estados para os parlamentares poderem debater os assuntos que têm a ver com o desenvolvimento sustentável, com as alterações climáticas, com a transição energética, com a democracia e outros aspectos importantes. Austolino Correia avança ainda que da sua visita oficial, o Parlamento cabo-verdiano irá assinar um memorando de entendimento com o Conselho Global para a Tolerância e a Paz, órgão a qual Cabo Verde passará a fazer parte. Na Ilha do Fogo, 2 indivíduos foram detidos pela Polícia Nacional por posse ilegal de armas de fogo e de armas brancas. Os arguidos foram apresentados ao Poder Judicial e um ficou em prisão preventiva. A Polícia Nacional informou num comunicado que, através do Comando Regional do Fogo, na sequência do cumprimento de um mandado de busca, procedeu à detenção de 2 indivíduos do sexo masculino por posse de 3 armas de fogo, diversas armas brancas e vários outros produtos suspeitos na localidade de Achada Furna, no município de Santa Catarina do Fogo. Contra um dos suspeitos havia sido registada na referida esquadra 4 denúncias de ameaça com arma de fogo que estiveram na origem das diligências de busca. Os referidos indivíduos foram apresentados ao Poder Judicial para o primeiro interrogatório judicial e foi aplicado como medida de coação a prisão preventiva a um deles. Um jovem de 22 anos do Concelho dos Mosteiros, na Ilha do Fogo, indiciado da prática de um crime de furto qualificado, vai aguardar o desenrolar do processo, que continua em investigação em prisão preventiva. O Tribunal da Comarca dos Mosteiros, na Ilha do Fogo, aplicou prisão preventiva como medida de coação a um jovem de 22 anos de idade detido fora de flagrante delito. O indivíduo residente na localidade de Saltos está a ser indiciado da prática do crime de furto qualificado. Ainda no município dos Mosteiros, no âmbito de um outro processo de investigação, foi detido em flagrante delito um indivíduo de 23 anos de idade, residente em Queimada, Guincho, por estar indiciado da prática de um crime de abuso sexual de criança. Submetido ao primeiro interrogatório judicial de arguido detido, foram aplicadas ao arguido as medidas de coação de proibição de contato com a menor ofendida e apresentação periódica às autoridades. Já na cidade de São Filipe do Fogo, segundo noticia a Infopress, agentes da Polícia Nacional detiveram nos últimos 2 dias alguns indivíduos que presumivelmente andavam a praticar roubos em algumas residências. O comandante regional da PN, Fernando Tavares, disse à agência cabo-verdiana de notícias que são 4 indivíduos que estão envolvidos, 3 dos quais estão detidos na esquadra de São Filipe para serem apresentados ao Poder Judicial. Segundo informações, o 4º elemento do grupo é um menor de idade e por isso não se encontrava detido nas instalações da polícia. O comandante disse que pelo menos os casos de furto numa residência e numa unidade hoteleira estão esclarecidos e recuperados,
mas na posse do grupo de delinquentes, a polícia encontrou outros produtos que supostamente provêm de furtos, mas que ainda os donos não reivindicaram. A Cabo Verde Telecom foi alvo de uma disrupção na sua rede, iniciada na madrugada de 19 de outubro de 2023, resultante de um ciberataque deliberado e malicioso. Informações da assessoria de comunicação desta empresa avançou que interceptaram de imediato o problema na rede e agiram de forma a identificar e repor os serviços. Segundo adiantaram em comunicado, esta situação gerou perturbações nos vários serviços e que a gravidade do ato criminoso a que foram sujeitos implica um trabalho minucioso de recuperação. Apesar dos transtornos causados, informaram que até ao momento não há quaisquer indícios de que os dados dos clientes tenham sido acedidos ou comprometidos. Com vista a promover o convívio intergeracional e assinalar as datas comemorativas do mês de outubro, foi realizada uma feira de saúde em São Vicente, organizada pela Delegacia de Saúde do Mindelo. Conforme a porta-voz Denise Lima, o evento, que teve como palco o Pátio da Réplica da Torre de Belém, serve assim para destacar o Dia Mundial da Saúde, Dia do Idoso, do cancro de mama, todos assinalados neste mês de outubro, e ainda o cancro de próstata, comemorado já em novembro. A ideia, conforme a psicóloga, é abranger um público geral desde crianças até idosos, de forma a alertar por os hábitos saudáveis e particularmente os trabalhadores do mercado de peixe, faixa da população considerada mais propensa a desenvolver dependências do alcoolismo que podem trazer outros problemas. Os utentes puderam ter acesso a vários tipos de serviços, entre os quais nutrição, psicologia, fonoaudiologia, saúde oral, fisioterapia, despistes de hipertensão, glicemia, colesterol, paludismo e até tratamento de beleza. Por outro lado, a feira contemplou ainda conferências e palestras sobre diversos temas e jogos didáticos entre estudantes dos liceus e idosos que foram convidados pela Associação Cabo-Verdiana da Terceira Idade, uma das parceiras do evento. Uma iniciativa louvada por Manuel Silveiro, para quem a feira veio mesmo a calhar, uma vez que o permitiu fazer os despistes de tensão arterial e glicemia e ver a sua saúde, quanto no dia a dia lhe falta tempo por trabalhar no mercado de peixe, onde permanece várias horas de pé, o que lhe tem provocado alguns problemas de má circulação de sangue. Além do Mindelo, a Delegacia de Saúde organiza, neste sábado 21, uma outra feira na localidade de São Pedro, mais voltada para os despistes de cancro, conforme explicou Denise Lima. O delegado de saúde da Ilha do Sal aconselhou as mulheres a fazer o rastreio do cancro de mama para evitar mal maior. O médico Rui Moreira, da Ilha do Sal, quando abordado pela agência de notícias cabo-verdiana sobre a problemática que assola o mundo no momento em que se assinala o Dia Mundial do Cancro da Mama, um evento considerado de grande importância na consciencialização sobre a saúde das mulheres de diferentes níveis e estratos sociais. O mesmo aconselha as mulheres a fazer o rastreio de cancro de mama para evitar mal maior. Explicou que a prevenção primária e secundária é a melhor arma para combater o cancro da mama, pelo que apela ao público-alvo, mulheres a partir dos 40 anos, a fazer os seus exames, nomeadamente a mamografia, de 2 em 2 anos. Referiu também que qualquer clínico geral pode pedir um exame de mama para melhor atenção e controle da pessoa, de acordo com a idade, e não necessariamente um ginecologista especialista na matéria. O responsável elucidou que este tipo de exame é feito nas clínicas privadas, contando com a coparticipação da Segurança Social mediante critérios ou relatório médico. Para além dos exames clínicos, anualmente, José Rui Moreira realçou também a importância do autoexame, mensalmente reiterando que o rastreio e diagnóstico precoce do cancro da mama permite detectar as lesões pré-malignas ou malignas o mais cedo possível. Saímos para um curto intervalo e logo a seguir confira as informações internacionais.
Seja bem-vindo a esta terceira parte do Fala Cabo Verde, momento para conferir as informações internacionais. A tensão aumentou no norte de Israel, depois de o Hezbollah promover ataques na fronteira com o Líbano. Os enviados especiais da Record TV a Israel registraram um ataque no Hezbollah ao território israelita. O barulho da explosão foi provocado por foguetes lançados pelo Hezbollah, organização terrorista libanesa que controla o sul do país. Os bombardeios atingiram um posto militar no norte de Israel, em Shlom, na fronteira com o Líbano e longe da faixa de Gaza. Os israelenses responderam. Acabamos de flagrar um ataque do Hezbollah contra uma unidade militar de Israel que fica lá em cima do morro. Confronto acontecendo agora. Tropas de Israel contra o Hezbollah na fronteira do país com o Líbano. Não há mais moradores aqui, todos saíram no raio de 2 quilômetros por determinação do exército israelense. O exército confirmou uma série de ataques feitos pelo Hezbollah contra unidades israelenses em diversos pontos da fronteira nesta quarta-feira. O Hezbollah é um grupo extremista muçulmano criado em 1982 durante a Guerra Civil do Líbano e considerado um dos mais violentos do mundo. O envolvimento do Hezbollah nos conflitos entre o exército israelense e o Hamas torna a situação cada vez mais tensa no norte de Israel, onde moradores de 28 cidades e aldeias tiveram que sair de casa pelo risco de bombardeio. O acesso ao Líbano está bloqueado num raio de 2 quilômetros. O tanque é mais uma parte do esforço de guerra que Israel concentra agora no norte do país. Nós estamos a apenas 2 quilômetros da fronteira com o Líbano. A atenção aqui é total. A guerra com o Hezbollah é iminente. Daqui não podemos passar. No norte de Israel encontramos o brasileiro Felipe Hartmann, de 63 anos. Ele mora na cidade de Naharia, a 10 quilômetros da fronteira com o Líbano. Veio para Israel 3 anos atrás em busca de uma vida melhor e mais tranquila. Não se arrepende, mas se assustou. Nunca vi um tanque, no outro dia eu tomei um susto, era um monstro, era muito grande. Do terreno da empresa onde ele trabalha, dá para ver o morro onde começa o território libanês. As explosões constantes prenunciam uma batalha na porta de casa, mas da qual ele não pretende fugir. Israel me recebeu, me deu casa, me deu comida, me deu trabalho, me deu dignidade. Não vou sair mesmo. Na cidade em que mora o brasileiro, conhecemos um abrigo antibombas usado por uma comunidade de sul-americanos. O argentino Marcos teme que a guerra contra o Hamas e o Hezbollah seja o início de um conflito ainda maior e mais duradouro. Esta não é uma guerra de populações civis. Seria muito... Se nós pudiéramos, os civis, encontrar, já tendrías a paz no Medio Oriente. Porque nenhum de nós quer guerra. A Europa vai investigar o Instagram, o Facebook e o TikTok sobre a disseminação de conteúdo falso e violento a respeito da guerra em Israel. O presidente ucraniano anunciou que se vai realizar este mês em Malta uma grande reunião internacional sobre a sua fórmula de paz, uma proposta de 10 pontos para acabar com a guerra. No seu discurso à nação esta quinta-feira à noite, Volodymyr Zelensky disse que informou o presidente Biden de uma grande reunião internacional sobre a fórmula de paz, que terá lugar em Malta este mês, adiantando ainda que os Estados Unidos apoiam a implementação da fórmula da paz. Entre os pontos do plano de paz de Zelensky constam-se o regresso dos prisioneiros militares e civis e a proteção do ambiente, da segurança nuclear, energética e alimentar. O ponto-chave é a restauração da integridade territorial reconhecida pela ONU. Os críticos
classificam o plano de fantasioso, uma vez que uma das condições é a retirada total das tropas russas da Ucrânia. Um estudante de 16 anos foi preso por causa de uma falsa ameaça de bomba enviada por correio eletrônico nos arredores de Paris, disseram esta sexta-feira fontes policiais, numa altura em que as autoridades francesas se depararam com uma semana de ameaças de bomba em aeroportos, escolas e em outros locais de interesse. Cerca de 1.200 pessoas, incluindo cerca de 1.000 alunos, foram retiradas do Liceu Jean Perrin, que o suspeito frequentava. Não foram encontrados explosivos na sequência de um exame do local e o motivo exato que levou o adolescente a fazer uma ameaça de bomba continua por esclarecer. França e Nigéria uniram forças para combater a pirataria e o tráfico no Golfo da Guiné. Ao lado de 5 navios da Marinha Nigeriana, o porta-aviões francês Mistral iniciou uma missão de 4 meses com o objetivo de garantir a segurança marítima na área. Os franceses têm destacamento quase permanente de um navio naval no Golfo da Guiné desde 1990. O coração dessa missão é a segurança marítima no Golfo da Guiné, onde a França tem interesses e parceiros fortes, incluindo a Nigéria, afirma o capitão Olivier Rossil. Para a Marinha Nigeriana, os exercícios navais fazem parte de seu compromisso com o Protocolo de Yaoundé, um acordo assinado em 2013 entre 25 governos da África Ocidental e Central, blocos regionais CEDEAO e SECA. A tempestade Aline já provocou estragos em vários pontos de Portugal. O governo deste país reforça a capacidade de intervenção dos bombeiros e da proteção civil. Foi uma noite caótica no norte do país. Em Braga, era este o cenário. A forte chuva inundou estradas, um carro ficou parcialmente submerso na Avenida Frei Bartolomeu dos Mártires. Em Famalicão, a situação também foi complicada. O hospital ficou com pisos inundados, alguns serviços foram afetados, as consultas de medicina e reabilitação e cardiologia acabaram por ter de ser canceladas. Utentes tiveram de ser encaminhados para o Hospital de Santo Tirso. Mas se nesta unidade hospitalar a situação já está normalizada, em várias escolas, estudantes ficaram o dia todo sem aulas. Uma escola básica em Coimbra foi hoje fechada por precaução na sequência de uma inundação provocada pelo mau tempo. Mais de 200 alunos tiveram de voltar para casa. Em Sintra, um jardim de infância registrou também danos severos. No Porto, há registro de queda de árvores e inundações. Pelas redes sociais são muitos os vídeos partilhados. Este é de Daniel Miranda, em que o homem mostra o estado da casa onde vive com a mulher e o filho de 3 anos. Na publicação é possível ver todas as divisões alagadas e vários bens encharcados. Em Lisboa, o metro está com constrangimentos e há relatos de estações onde choveu no interior. Também dentro da loja do Cidadão das Laranjeiras, chegou à redação um vídeo que mostra pessoas com chapéus de chuva dentro das instalações e muita água a cair do teto. Já em Loures, a chuva intensa voltou a provocar estragos e a inundar casas. De norte a sul do país, a tempestade Aline ao longo do dia fez estragos. A Proteção Civil garante meios reforçados e apela à população para ser prudente e evitar sair de casa. O IPMA prevê ondas a chegar até aos 14 metros. O alerta laranja mantém-se até à meia-noite. É o essencial da informação no Fala Cabo Verde de hoje. Muito obrigado pela sua atenção. Tenha continuação de uma ótima noite e um bom final de semana.